Olá, olá e bem-vindos ao What Now, o podcast onde respondemos à pergunta o que fazer depois do curso de Engenharia Biomédica. Hoje temos aqui connosco Catarina Guerra. Fala-nos um pouco de si, o que é que faz neste momento a nível profissional, como é que foi o seu percurso académico. Olá, o meu nome é Catarina. Eu entrei em 2015 no mestrado integrado em Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra e especializei-me no mestrado de Imagem Médica e Radiação. Durante os meus 5 anos em Coimbra, primeiro fiz voluntariado no Hospital Pediátrico, e isto era uma parceria que o Departamento de Física tinha, em que nós íamos fazer experiências físicas a crianças que estavam lá internadas, e eu então aproveitei a oportunidade para fazer um bocado isso e enriquecer um bocado o meu currículo. Fiz também parte do núcleo de estudantes do Departamento de Física em 2 anos consecutivos em 2 pelouros diferentes. Primeiro estive no pelouro da cultura e eu aí estive mais relacionada com a colaboração da organização de eventos, como sessões de cinema no Departamento de Física, quizzes culturais, visitas à cidade de Coimbra. E depois fui para o pelouro de Relações Externas e de Gabinete de Apoio ao Estudante, e aí tive mais uma função de representação da universidade e do departamento em eventos como a recepção a caloiro ou a Futuralia. Simultaneamente ao período em que eu estive no pelouro das Relações Externas e do Gabinete de Apoio ao Estudante, também fiz parte do Recursos Humanos da GEST, e eu aí colaborei na organização da edição de 2019 do Mind Your Data. No ano seguinte, já era o meu último ano de estudante, já era o ano letivo 2019-2020, ingressei num curso de Línguas e Culturas Alemãs da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e fiz 2 semestres. E em dezembro de 2020 eu concluí os meus estudos, portanto fui finalista de Covid, e fiz a minha tese na área da imagiologia médica, no contexto da diabetes tipo 2, tendo feito a tese em colaboração com o ICNAS. E em termos de percurso académico foi isto. Em termos de trabalho, portanto a parte mais profissional, em março de 2021, portanto foi já 4 meses depois de ter defendido a minha tese, foi quando tive o meu primeiro emprego, e foi um estágio de tecnologia na Accenture. Eu aí exercia funções mais relacionadas com Data Engineering e estava num projeto ligado a uma empresa do setor energético. E, portanto, eu aí fazia tarefas mais relacionadas como configuração do armazém de dados e a utilização do mesmo armazém, fazer toda a manutenção do mesmo, utilizava cadeias de processos de dados, garantia que todos os fluxos de dados estavam direitinhos e que estavam consistentes, digamos assim. Só que eu comecei a perceber que não era bem aquilo que eu queria, então fui fazendo várias formações em tudo o que era análise de dados e ciência de dados. Inclusive tentei participar num desafio que foi promovido pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e que estava feito em colaboração com a Johnson, e na equipa onde fiquei, era um desafio em equipa, acabei por ganhar o primeiro prémio. Então foram pequenas coisas que eu fui fazendo durante esse tempo para ir também aumentando o currículo e as suas valências, até que consegui dar o salto. Depois, em setembro de 2021, eu mudei de emprego e passei então a ter funções de Data Analyst numa pequena consultora, que era a STG, e foi onde eu tive 2 anos. E nessa empresa acabei por estar envolvida em projetos para empresas do setor farmacêutico, e aí fazia mais desenvolvimento de modelos de bases relacionais, extraía dados, migrava dados, transformava dados, também fazia visualizações de dados e análise consequente para clientes. Simultaneamente a esse período, também publiquei um artigo que foi baseado no trabalho da minha tese. Basicamente, o artigo dizia que os diabéticos tinham mecanismos de equilíbrio e manutenção de cerebrais possivelmente impactados com o facto de terem a doença, e isso podia causar danos no futuro. E depois, em setembro de 2023, mudei outra vez de trabalho e comecei a desempenhar funções de Data Scientist na Please. A Please é uma startup portuguesa que permite aos restaurantes otimizar as vendas de uma forma dinâmica através de um software. E aquilo que eu tenho lá feito não só tem passado pela parte de análise de dados, como desenvolver APIs em Python ou criar regras no serviço de recomendações que é automatizado, e mais recentemente tenho até agora desenvolvido algoritmos de previsão de vendas. E é isto, basicamente. E como foi a transição entre acabar o curso e o primeiro trabalho na Accenture? É assim, honestamente, foi muito difícil por causa da situação do Covid. Conseguia-se compreender que
as empresas não se sentiam confortáveis em abrir vagas, porque não se sabia dia da manhã, muito à conta da pandemia, não sabias se ias voltar ao escritório, se ia haver despedimentos, então a oferta estava um bocado condicionada, para dizer o menos. É assim, agora eu consigo ter a maturidade para perceber as coisas vistas de fora, mas na altura, quando és mais nova e acabas de sair da faculdade e estás no meio daquela confusão toda, acaba por ser uma situação muito frustrante e que cria toda uma espiral negativa. E eu sei que, pronto, tive 4 meses à procura de trabalho e foram 4 meses muito complicados. Eu inicialmente estava focada em procurar tudo o que era vagas relacionadas com a área de biomédica, porque eu enveredei pelo curso porque genuinamente gostava da área e achava extremamente interessante, então queria fazer mesmo carreira na área. Chegaram a mencionar vagas de investigação no ICNAS e na altura até me pareceu uma boa hipótese, porque era uma boa transição e uma boa oportunidade de aprendizagem, perceber o que é que eu queria, o que é que eu não queria. Mas como o tempo foi passando e depois não tinha notícias da vaga, eu comecei a pensar, ok, tenho que procurar outras alternativas, porque não posso ficar eternamente à espera da vaga aparecer. E só que tudo o que acontecia é que todas as restantes candidaturas acabavam por não me correr bem de todo. Eu passava dias a escrever cartas de recomendação, a adequar os CVs às vagas, e o feedback que eu obtinha era ou que tinha experiência a mais, ou que tinha experiência a menos, ou que as empresas às quais eu enviava currículos só tinham estágios não remunerados, ou então que pagavam muito mal, ou que tinham seguido com outros candidatos, ou então nem davam resposta. E era tudo isto e eu permanecia muito na mesma. E chegas a um ponto em que vês que te esforças tanto, mas que o resultado é este e começa-te a afetar, começas-te a sentir estagnada, que o resto da malta avança e tu não. E começas a pensar que se calhar pronto, não estás assim tão bem, começas a pensar naquela parte negativa acerca de ti que não ajuda de todo ao processo. Pronto, então eu cheguei a este ponto e comecei a repensar um bocado a abordagem que estava a ter. Decidi abdicar de apenas procurar na área para ver se saía um bocado do loop, porque pensei, pronto, ok, se eu sair um bocado do nicho de biomédica, se calhar mais facilmente eu consigo encontrar algo. Eu comecei a perceber que de facto eu queria trabalhar com dados, então eu comecei a enviar currículos para vagas mais nessa vertente. E eu, embora não gostasse, por exemplo, muito de consultoras e achasse um bocado que era a saída fácil, sabia que se calhar nelas tinha mais chances de ser aceite. E estava honestamente muito cansada de receber nãos. Então eu vi uma vaga no LinkedIn para um programa de estágio, tecnologia de 1 ano, e concorri. Pronto. Depois, passado umas semanas, acho que já foi para aí em fevereiro de 2021, eu tive a entrevista e depois na semana seguinte tive a proposta. E o mais irónico no meio disto tudo é que quando tive a proposta da Accenture acabei por ter 3 na mesma semana. Sim, acaba por ser um bocado engraçado que estava tão perdido e depois de repente vem tudo junto. Pronto, dessas 3 vagas, a Accenture foi aquela que me pareceu mais orientada para aquilo que eu pretendia e eu, embora percebesse que se calhar não era bem aquilo que eu pretendia, eu acabei por aceitar porque pensei, por um lado eu estou um bocado cansada do processo, que se calhar é a impressão minha o facto de eu estar desconfiada do que é que a vaga faz ou não faz e quis dar um bocado o benefício da dúvida. E por outro eu pensei, pronto, ok, se a vaga também não for assim tão incrível, na pior das hipóteses eu fico lá uns tempos e depois, se vir algo melhor, saio, só numa de adquirir experiência e não ficar parada a desmotivar-me e a entrar outra vez no loop. Pronto, a vaga era de 1 ano e ao fim de 6 meses eu saí de lá e de facto, se não fosse eu não ter alguma experiência, mesmo que pouca, eu se calhar não tinha conseguido mudar. E honestamente foi um bocado isto a transição. Acaba por ter sido numa altura também muito complicada, com o Covid, como disseste. Era sempre mais complicado. E como pessoa que acabou por enverdar por uma área não tão ligada à biomédica diretamente, mais ligada a análise e tratamento de dados, em que é que o curso ajudou? Sem ser o mais óbvio de linguagens de programação como Python e afins. Pois, era o que eu estava a pensar, é que honestamente o curso mais ajudou foi mais nessa vertente. Eu até diria mais que se calhar o que depois me deu foi mais as experiências que eu tive fora, digamos, do curso em si. Portanto, toda a parte de teres ficado nos núcleos deu-me um bocado mais de traquejo e um bocadinho mais de dinâmica nestas andanças do que se calhar se não tivesse tido. Mas em termos do curso em si, técnico, parte teórica,
foi mesmo muito as bases de programação, porque eu não uso, imagina, no meu trabalho atual não uso qualquer tipo de nada relacionado com biologias ou com químicas ou com físicas. No máximo dos máximos consigo usar conceitos de estatística e também matemática para a parte do tratamento de dados. Mas tirando isso, literalmente o que eu consegui tirar de biomédica no meu trabalho atual. Até mesmo no meu trabalho anterior, que era com empresas do setor da farmácia, acaba por não usar biomédica. Por exemplo, o que fazíamos muito era gráficos de vendas, por exemplo, de fármacos, e eles tinham os nomes dos fármacos, pronto, os nomes técnicos, os nomes comerciais, não tinham os princípios ativos. Então não me podia ajudar muito, quanto muito saberia se fosse investigar qual é que era aquele fármaco, para que é aquilo que ele fazia, ou se víamos qualquer coisa sobre CAR-T, e pronto, temos esse conceito de biomédica, mas nunca usava na parte prática, na minha parte prática, a parte técnica de biomédica em si. Então parece que estas experiências do núcleo, até mesmo acredito do voluntariado que fizeste antes de sair para o mercado de trabalho, ajudaram. Sim, porque imagina, isto fica já como, de certa forma, conselho que dou sempre à malta que ainda está a estudar, é que se tu não te meteres nesse tipo de atividades extracurriculares, o teu currículo vai ser só literalmente o curso. Não vais ter muito mais coisas a apresentar, quanto muito podes pôr lá os projetos que fizeste durante o curso, isso também é válido, mas ajuda tu teres que de facto, olha, fui colaboradora neste pelour, fiz isto e isto. Porque parece que não são aquelas soft skills que tu adquires e que podem fazer a diferença entre ti e outro candidato, quando são dois candidatos que, pronto, são recém-formados. Porque verdade é uma, tu com o curso, qualquer pessoa pode tirar um curso, mas se tu, por exemplo, tiveste estado num núcleo ou numa junior empresa e essa pessoa não, tu se calhar ficas um bocadinho mais bem vista, digamos assim, que a outra pessoa que está a concorrer para a mesma vaga do que tu, precisamente por teres essas experiências extra que te dão mais dinamismo e que te dão um bocadinho mais de perfil ao teu perfil, digamos assim, dão-te um bocadinho mais de detalhe o que é que e de experiência sobre aquilo que tu já fizeste. Então eu acho que nesse aspecto ajuda-te bastante a diferenciar-te, porque no fundo todo o nosso currículo é como se fosse uma impressão digital, então as curvas de uma impressão digital de uma pessoa são diferentes de outra e neste caso aqui as experiências extracurriculares ou as experiências não, digamos, standard, são aqui as curvas que te vão diferenciar a tua impressão digital de outra pessoa. Porque as artes skills, a parte técnica do curso, toda a gente consegue aprender, agora Exatamente. o envolvimento com o resto. Mantendo o tema na vida de estudante, por assim dizer, o que é que mais sentes saudade da altura académica, da vida de estudante? Honestamente, acho que acaba por ser toda a vivência, mas isto acaba por se prender por dois motivos e que estão relacionados entre si. O primeiro, as pessoas com quem eu partilhei os meus 5 anos em Coimbra e que sem elas, Coimbra não ia ser a mesma coisa. Eu gostava de ir às aulas e ver o pessoal com quem me dava, íamos rir para o bife, falar sobre as nossas coisas, então íamos para a sala de estudo e foi muito com elas que eu cresci, que eu adquiri vivências e histórias que eu depois tenho sempre para contar ou para relembrar. E até mesmo sempre que eu vou a Coimbra, por um lado eu sinto que estou em casa e fico sempre com o coração cheio, digamos assim, que tudo faz sentido, que está tudo alinhado. Estou confortável, estou na minha zona, digamos assim. Mas por outro lado eu também sei que, e cada vez tenho vindo mais a perceber isso, que foi um espaço circunscrito àquele tempo, ou seja, que eu estar lá, mas sem as pessoas, acaba por não ser o mesmo. E no fundo, tudo o que eu acabo por guardar em consideração aos tempos da faculdade e à cidade, acaba apenas por ser um reflexo das memórias do que eu lá vivi. Porque se eu tivesse tido mais experiências, eu não teria de todo saudades. E depois, o segundo ponto, acaba por ser que nós, particularmente a malta que acabou o curso em 2020, nós nunca sentimos, ou pelo menos falo por mim, nunca sentimos um verdadeiro fechado de capítulo com todas as etapas, muito por culpa do Covid. Nós nunca íamos adivinhar que a apresentação dos pósteres da tese, isto foi para aí em fevereiro de 2020, ia ser a última vez que íamos estar todos juntos.
e depois cada um foi para o seu lado trabalhar na tese. Se eventualmente conseguíssemos estar com algum amigo ou com alguma amiga nossa, era em situações muito mais à parte, dentro, é claro, das restrições de segurança. Não houve queima das fitas de finalista, de todo. Não houve ir para a Sé Velha, ouvidas de serenata e agitar as pastas no fim. Não houve escrever fitas, não houve menção das pastas, não houve cortejos, não houve aquela celebração conjunta de se terminar o curso, não houve chá dançante. Pronto, não houve nada. Então, todo o espaço temporal daquele ano letivo acabou por se reduzir. Primeiro semestre, época de exames, apresentação de pósteres, Covid, entrega de tese, defesa de tese. Foi isto, aquele ano. Então tu acabas por sentir que ficou sempre algo para trás e que nunca irás ter de volta, porque era naquela altura que fazia sentido. E não houve chance de a ter, motivos completamente alheios e que estavam completamente fora do nosso controle. Agora tens chance de a ter, mas simplesmente já não faz sentido. Já seguiste com a tua vida, já estás a trabalhar. Há malta que já se casou, inclusive. Então seria estar sempre a correr atrás do prejuízo. Então foi muito isto, aquilo que eu penso acerca da Coimbra e do período académico, digamos assim. Acaba por ser engraçado porque quando entrevistámos a Mariana Montenegro, ela teve a experiência oposta. Ela entrou no ano de Covid. Então, enquanto tu não tiveste o fim do curso, ela não teve o início. E acaba por ser uma dinâmica interessante ver as duas perspectivas. Agora, mais para a parte profissional, como é que é o atual emprego em termos de flexibilidade, em termos de horários? Bem, é assim, é uma startup, então é normal que tu tenhas bastante flexibilidade. Nós temos inclusive um dos lemas do trabalho, é que tu não trabalhas por horas, tu trabalhas por objetivos. Isto, visto de fora, às vezes até parece aí, trabalhas imenso tempo, vais fazer sessões até às não sei quantas. Não é bem assim. Eu tento separar sempre muito bem as coisas e quando chego às 6, tento fechar o meu computador e faço a minha vida pessoal. Mas também sei que se tiver que sair mais cedo por qualquer motivo ou se tiver algum a fazer, também há essa flexibilidade. Depois não tenho que estar necessariamente no meu escritório, só lá vou quanto muito 2 vezes ao mês. Portanto, estou em híbrido. Então eu posso literalmente, por exemplo, nos dias em que não vou ao escritório, posso estar a trabalhar de qualquer sítio. Em termos de flexibilidade é muito isso. Pessoalmente eu gosto muito do ambiente. É muito mais informal, muito mais relaxado. E é um meio mais pequeno, o que às vezes é bom, no sentido em que acabas por te tornar mais relevante lá dentro e mais facilmente te consegues destacar com o contributo que fazes. Por exemplo, se a empresa fosse maior, o teu contributo no fundo ficava mais diluído. E isso também te consegue dar mais responsabilidade. Por outro lado, também tem a parte boa que toda a gente se conhece, todos os departamentos conhecem entre si. As pessoas também são mais dadas, também acaba por ser um sítio muito criativo, que isso é algo que eu consigo valorizar imenso, porque tudo o que tu te lembrares acaba por ser útil para desenvolver o produto da empresa. No fundo, é um bocado a dinâmica do meu trabalho. Outra coisa que é importante referir e que agora estava-me a esquecer é que tu também não tens o facto de teres muita hierarquia. Por exemplo, tens quanto muito 2, 3 chefes acima de ti, depois tens o CEO. Numa empresa grande, tu ias ter 5 ou mais chefes até teres o CEO, pelo menos. Claro que tens sempre aquela preocupação com a estabilidade da empresa, porque é uma startup, então depende sempre de tranches alheias de dinheiro e isso tens sempre de estar atenta, perceber se está tudo a correr bem ou não. Mas, de forma geral, é um sítio onde gosto de trabalhar porque há esta vertente de criatividade, esta vertente de espaço para poderes fazer as coisas e construir algo e ao mesmo tempo ires aprendendo. Portanto, é um bom bootcamp para ires também adquirindo experiência e ganhares mais percepção do mundo lá fora. Num sítio que fosse corporate, tu ias ser muito mais mecânica, digamos assim. E isso tem os seus lados bons, tem os seus lados maus. O ambiente também ia ser mais frio, mais impessoal, enquanto que aqui é muito mais tranquilo, não há floreados, não há dress code abusado, por exemplo. Então é um sítio que eu tenho gostado imenso de trabalhar. Uma parte que me chamou a atenção foi logo no início desta parte não é trabalho por horas, é trabalho por objetivos. Como é que é a experiência de trabalhar mais por objetivos, por metas e não tanto por um horário a cumprir?
Imagina, eu comparo muito a minha experiência anterior e a minha experiência atual, e até mesmo com a experiência que eu tive na tese. No meu trabalho anterior, tu tinhas projetos, imagina, 3 meses. Era muito mais mecanizado, porque era aquela coisa de entravas às X horas, tinhas a reunião às X horas e ao final do dia saías. E era um bocado isto em loop. Nunca tinhas uma prestação total. Qual é que era a finalidade do projeto? Então aí notava-se muito que era por horas e não tanto por objetivos. Aqui, eu não tenho estado a trabalhar, claro que eu tenho sempre aquele controlo de poder fazer as minhas horas certinhas sem grandes abusos e tento sempre ter a minha vida pessoal e a minha vida laboral bastante separada, mas tens mais percepção dos objetivos, que é, ok, eu tenho esta tarefa para fazer, queria ver se eu consigo fazer em 2 semanas. Esta aqui, quero ver se eu consigo fazer em 2 dias. E eu, por acaso, até tenho um Excel em que guardo precisamente quantas horas é que eu aloco, quantos dias é que eu demoro para perceber o quão produtiva estou a ser. E ter métricas, e às vezes pode ser útil, quem sabe no futuro. E já na tese eu separava do que era tarefas grandes em pedaços mais pequenos e depois eu dizia, ok, eu tenho este pedaço pequeno para fazer, tenho este X tempo para fazer, isto deve demorar 2 dias, está feito, tarefa seguinte. É muito isto que eu faço, eu parto em tarefas, aponto numa agenda, eu inclusive tenho aqui uma agenda super antiga que uso para apontar o que é que eu vou fazer de tarefas, para ter os meus objetivos cumpridos. E é assim que eu trabalho por objetivos, mas ao mesmo tempo tendo em consideração que também não quero alocar horas excessivas de trabalho. Tento contrabalançar as coisas para também não viver apenas do trabalho. Voltando um bocadinho ao facto de teres mudado de área quando acabaste o curso, já deu para perceber que o abrir para outras áreas sem ser especificamente a área biomédica foi um pouco mais por necessidade. Mas porquê a área de tratamento de dados? No fundo, isto aconteceu por causa da minha tese. É assim, a minha tese de mestrado, primeiro foi um bocado de invenção minha, a verdade seja dita. Estava numa aula de IEM, que era uma cadeira de instrumentação médica, e estávamos a falar das ressonâncias magnéticas, e então nós estávamos a falar de um sinal que tu usas para detectar o nível de oxigênio no sangue. Então era super interessante, porque é que nunca ninguém se lembrou daquilo para detectar doenças, foi como veio na minha cabeça. Passado uns tempos eu propus isto ao professor Miguel Castelo Branco, por orientar a minha tese. Ele disse assim, olha, eu tenho um dataset com diabetes tipo 2, em que podes aplicar essa ideia. Eu inicialmente estava assim um bocado retorcida com diabetes, porque eu queria algo assim mais agreste, uma esquizofrenia, um Alzheimer, um Parkinson. Não tinha lá muito trabalhar com diabetes, mas vi as opções e pensei, pronto, ok, diabetes se calhar é a melhor opção do que eu aqui tenho. Então, na minha tese, eu fui usar então as imagens da diabetes tipo 2 e acabei por ter que processar as imagens de ressonância magnética e ter que obter uma função que basicamente representava o nível de oxigenação no cérebro. E tudo isso fazia com que eu tivesse que depois proceder à análise dessas mesmas funções. E quando digo funções, era mesmo uma curva com um pico e com um mínimo, etc. Então depois essas funções tive que fazer análise, como eu estava a dizer, e tive que fazer testes estatísticos, tive que fazer médias de valores por área cerebral, detectar parâmetros e áreas de interesse, múltiplas coisas. E durante esse processo todo, eu entrei meio que num rabbit hole e comecei a perceber, espera aí, eu estou a gostar de trabalhar com isto, eu estou a gostar de brincar com os dados e de estar a ver resultados e de estar a conseguir concluir coisas. Então foi aí que eu comecei a perceber que, ok, isto faz sentido, minha carreira faz sentido de enveredar para a área dos dados. E depois, com base nas experiências que fui tendo a nível mais profissional, é que eu fui começando também a apurar um bocadinho melhor a direção que tinha de seguir. Portanto, foi assim uma epifania mais tardia, mas que eventualmente chegou a bom porto. Para terminar, um conselho a alunos que estejam agora a terminar o mestrado e que estejam para entrar para o mercado de trabalho? Uma coisa que possa ser útil para vocês, digamos assim, é que se vocês não tiverem ideia do que é que vocês querem fazer da vossa vida, não se estressem, não entrem em parafuso, é completamente normal. Eu lembro-me que tive colegas minhas de curso e até mesmo não do meu curso, começaram numa coisa e acabaram noutra completamente diferente. E isso é completamente ok. O que importa é vocês estarem felizes e realizados com vocês próprios. Mas uma coisa que pode dar sempre jeito, para além de estágios,
por exemplo, foi um bocado aquilo que eu fiz, é também fazer formações, qualquer tipo de workshops que possam ser úteis, que até aí tu consegues perceber se gostas, se não gostas. Muitas das coisas que eu fui percebendo foi inclusive por aí. Se eu fosse fazer uma formação e depois visse que não achava muita piada, ficava ok, não quero trabalhar com isto. E foi depois com base nelas que eu percebi que queria de facto. E é um bocado isso, tira tempo, pensa. Se tiveres que ir viajar para a Itália no verão, vai. Honestamente, tira o teu tempo para fazer as coisas. É preferível perderes tempo a decidir qual é que é o destino do teu comboio do que meter-te à pressa no comboio errado e só te aperceber isso na primeira paragem. E também não tens que necessariamente querer logo um trabalho à força toda, que isso foi um bocado o meu erro. Também aprendi e as coisas deram certo. Agora, isto, se for um estudante a acabar o mestrado, entrar no mestrado ou licenciatura, que agora sei que as coisas estão separadas, e a querer meter-se no mercado de trabalho, era isto que eu diria. Terminamos assim a nossa entrevista. Muito obrigado por nos ter dado o seu tempo. Obrigada eu. Este foi mais um episódio do What Now, espero que tenham gostado. Neste momento estamos finalmente disponíveis no Spotify. Basta seguirem o link que vão encontrar na descrição do vídeo ou procurarem por I3S EMBS UC no Spotify e lá encontrarão todos os episódios que nós já lançamos e os próximos episódios que irão sair. Para mais informações de quando sairão novos episódios, bem como outras atividades realizadas pelo I3S, sigam a nossa página do Instagram. Obrigado e até ao próximo episódio, dia 17 de Abril. Tchau, tchau!